Vamos orar? Em nome de Jesus, glória a Deus. Lembre-se, Deus, Ele quer saber como que está o teu interior. Deus quer saber como está o teu interior. Pai, Criador dos céus e da terra, nós sabemos que muitas vezes nós falamos coisas com a nossa boca, mas na hora de agir nós não agimos verdadeiramente concernente àquilo que nós falamos. Nós muitas vezes pensamos coisas a teu respeito, da tua palavra, daquilo que nós aprendemos do Senhor, mas na hora de agir, nós não agimos segundo o que realmente a nossa fé demanda, aquilo que nós precisamos provar que nós cremos. Sim, meu Pai, o Senhor fala conosco, o Senhor nos revela coisas, o Senhor nos mostra coisas que vai fazer, porém, quando chegam essas coisas manifestadas, começam a acontecer, nós não mantemos a nossa fé no Senhor e passamos a mudar, a trocar, a querer ajustar as coisas à nossa volta para que fique confortável e não confiamos no Senhor. Por isso nós queremos te pedir, meu Pai, Criador dos céus e da terra, põe um sentimento correto em nosso coração. Põe, meu Pai, em nome de Jesus, uma fé inabalável, a certeza de que o Senhor está conosco diante das situações. Mas essa fé não vem de nós mesmos, não vem da nossa cabeça, não vem do nosso pensamento, não vem do nosso coração. Essa fé, meu Pai, ela vem do Senhor. É o Senhor, como diz na tua palavra, que é o autor e consumador da nossa fé. Por isso nós sabemos que sem comunhão contigo, sem um relacionamento contigo, sem uma vida diária contigo, nossa fé não vai se manter de pé. Diante das situações difíceis, nós vamos olhar para as dificuldades, nós vamos olhar para as propostas que Satanás nos apresenta, nós vamos olhar para aquilo que ele mostra para a gente que nós devemos fazer e agir, e não vamos estar obedecendo a tua palavra, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que nós estamos em comunhão contigo todos os dias. Por isso, meu Pai, Criador dos céus e da terra, nós estamos diante da tua presença, te buscando todos os dias, nos alimentando do teu Espírito Santo, nos fortalecendo no Senhor, para que durante esses momentos em que nós estamos passando por processos para viver o propósito, nós possamos ser fiéis a Ti, nós possamos ser íntegros a Ti, nós possamos, meu Pai, fazer o que o Senhor quer que nós façamos e o Senhor se agrade de nós. Sim, meu Pai, porque quando nós nos agradamos do que o Senhor nos manda fazer, não murmuramos, não reclamamos, não saímos falando contra aquilo que o Senhor está fazendo, mas nos posicionamos para viver o que o Senhor tem para a nossa vida, certos de que foi o Senhor que nos mandou essa situação. Meu Pai, nós temos reservado para nós coisas grandiosas depois da aprovação. Nós temos a nossa justificação e nós temos a confirmação da nossa autoridade nas regiões celestiais. Os demônios reconhecem essa autoridade, os espíritos imundos reconhecem a nossa autoridade, os filhos das trevas reconhecem essa nossa autoridade, meu Pai. Por isso, diante de nós, eles pegam e não preferem nem ficar ao nosso lado. Diante de nós, eles preferem ficar longe de nós, porque a ação do Espírito Santo em nossa vida e a autoridade que o Senhor nos deu incomoda eles, incomoda eles. Eles não conseguem ficar próximos de nós. Mas aqueles que te amam, que desejam santidade, que desejam a santificação através do Senhor, que desejam te conhecer, que desejam te buscar, que desejam essa vida eterna que o Senhor promete, eles se aproximam, eles querem mais e querem mais de ti a cada dia mais, Senhor. Por isso, estas pessoas, meu Pai, que têm visão espiritual, que não têm visão somente material, como Tomé, que só anda por vista. Essas pessoas, meu Pai, que andam pela fé, coloca à nossa volta, meu Pai. Traz para perto de nós, para que nós possamos, como um exército, cada dia mais crescer nessa terra. Visita-as, meu Pai. Faça com que nós possamos nos unir a cada dia mais, para que nós possamos atingir patamares maiores nesse Brasil, para que nós possamos entregar o Brasil para Ti, para que nós possamos limpar este país, para que nós possamos tirar toda a incredulidade desta terra, meu Pai, onde está sendo invadida por pessoas que buscam deuses que não é Deus, buscam deuses que não existem, vivem da maneira que eles vivem, sem viver o que Deus tem para a vida deles e ainda acham que esse Deus é verdadeiro que eles buscam. São enganados nas religiões,
São enganados pelos líderes que acham que se ficarem longe de você, frequentando um culto, vão receber do Senhor alguma coisa. São enganados, meu Pai, achando que depois que morrerem vão viver uma vida sossegada. Acabou tudo. Na tua Bíblia é clara, meu Pai, nós seremos ressuscitados, ressuscitados para viver uma vida, quer seja do teu lado ou quer seja no inferno. O Senhor vai nos ressuscitar para nos julgar. Na tua palavra está escrito isso. Por isso eu te peço, meu Pai, tira esse sentimento, essas coisas que nós temos no nosso coração de querer andar por vista, de querer ver as coisas no mundo natural, de querer ver as coisas nessa terra que nós vivemos. Mas, meu Pai, buscar em Ti para ver ou vislumbrar tudo aquilo que o Senhor está reservando para nós e que vai fazer na nossa vida. É esta visão que nós queremos ter, a visão espiritual do que o Senhor revela para nós. Aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, é isso que nós queremos saber do Senhor, meu Pai. Tira esse espírito de Tomé. Tira esse espírito de Tomé, meu Pai, que pediu não só para ver as tuas feridas, mas além de ver também quis tocar nas suas feridas, meu Pai. Tira esse espírito que estava na vida dos discípulos, meu Pai, que ficaram esperando o Senhor ressuscitar, para acreditar que o Senhor ia ressuscitar. Tira, meu Pai, a incredulidade dos nossos corações, das nossas mentes, meu Pai. Como a da Maria Madalena, que foi até o sepulcro querendo encontrar o Senhor ainda lá. Meu Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que muitas vezes nós te amamos, nós te adoramos, mas não é do jeito que o Senhor quer, não é da maneira que o Senhor quer. Nós não conseguimos atingir a maturidade espiritual, meu Pai, para viver as coisas grandiosas que o Senhor tem para a nossa vida, para andar nessa terra como teu filho andou, meu Pai, e continua andando porque ele está vivo. Meu Pai, até quando a tua igreja vai ser uma igreja incrédula? Vai ser uma igreja que anda por vista, que fica esperando ver alguma coisa para tomar um posicionamento, meu Pai, e não vai buscar no Senhor o que o Senhor tem para fazer. E muitas vezes, quando vai buscar no Senhor, o Senhor revela e eles duvidam, questionam, não permanecem fiéis e firmes naquilo que o Senhor disse para fazer. Mudam no meio do caminho, meu Pai. Porque as lutas começam a vir, porque as dificuldades começam a vir. Eles deixam a incredulidade entrar no coração, meu Pai. E decidem agir por sua própria conta, não confiando que o Senhor vai tomar uma atitude, que o Senhor vai fazer algo, que foi o Senhor que mandou fazer e o Senhor vai cuidar para que se cumpra essa palavra que o Senhor liberou. Ah, meu Pai, quantos líderes, meu Pai, têm investido naturalmente, carnalmente nas suas religiões. Eles têm colocado a sua incredulidade nas religiões através de coisas que eles dão na igreja para tentar fazer o povo crer. Meu Pai, Jesus, mesmo depois de fazer tudo isso para Tomé, fazer tudo aquilo que fez para os discípulos, para Maria Madalena e para todas as pessoas que estavam naquele país, naquela região, mesmo assim eles ainda não conseguiram crer que o Senhor ia ressuscitar. Por quê, meu Pai? Por quê? Porque eles não tinham comunhão contigo, porque eles não tinham um relacionamento sério contigo, porque eles dependiam do que Jesus fazia e esperavam em Jesus somente. Eles não se posicionavam diante do Senhor como deveriam. Meu Pai, quantas igrejas estão fazendo o mesmo? Estão criando pessoas para frequentar cultos, frequentar religiões, para acreditar no líder e no que ele fala, e elas nem sequer te buscam, e elas nem sequer te adoram, e elas nem sequer têm comunhão com o Senhor todos os dias. Essas pessoas nunca vão crer, meu Pai, nunca vão viver o chamado delas. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, abre os olhos do entendimento dos teus servos, abre os olhos daqueles que são líderes de igreja, para entender e explicar para eles que esse caminho que eles estão levando é um caminho de morte, é um caminho de roubo, é um caminho de destruição, é um caminho onde o resultado que eles vão ter não é satisfatório para ti. Abre o entendimento deles para que eles possam, meu Pai, formar discípulos para o Senhor, para que eles possam abrir mão dos dízimos e das ofertas que o povo oferece. E ao contrário disso, formar pessoas para que ofereçam dízimo e oferta para o Senhor diretamente.
eles mesmos, se posicionem diante do Senhor e ofereçam seus dízimos e suas ofertas para ti, meu Pai. Porque eu tenho certeza que se eles fizerem isso, deixarem de oferecer para os líderes, a igreja vai crescer espiritualmente, a igreja vai prosperar espiritualmente, a igreja vai se tornar muito mais forte, mais saudável, mais sadia espiritualmente. Nós vamos travar a guerra contra Satanás, contra os espíritos imundos, contra os filhos das trevas, com poder e autoridade na vida de cada um e não somente de uma pessoa na igreja. Nós vamos nos levantar como um grande exército, um exército onde todos têm a consciência de te adorar e te buscar e te colocar em primeiro lugar. Meu Pai, nós não queremos um povo onde uma pessoa só busca na igreja, onde somente algumas pessoas na igreja buscam e os outros ficam só como espectadores. Não é esse tipo de igreja que nós queremos no Brasil. Nós queremos um povo posicionado diante de Ti, fortes, saudáveis, prontos para guerrear contra toda sorte de malignidades que o diabo traz todos os dias. Meu Pai, nós queremos ter o domínio, nós queremos ter o controle, nós queremos, meu Pai, reinar através do Senhor e do Teu reino em todos os ambientes e esferas desta terra. Nós queremos expulsar os demônios, os deuses mentirosos criados por homens de todos os ambientes do Brasil e fazer que as pessoas reconheçam que somente Tu és o Senhor. Nós queremos fazer eles terem experiências espirituais contigo, eles viverem maravilhas na vida deles, não através de nós, mas através de uma comunhão pessoal com o Senhor. Nós queremos conscientizar eles da importância de estarem contigo, para que eles possam, durante a guerra, durante a luta, durante os tempos sombrios, durante o tempo que eles vão ter que carregar a cruz deles, que o Senhor está com eles, porque eles se posicionaram diante de Ti nos tempos que eles não estavam passando por lutas, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos que essa igreja venha se manifestar no Brasil. Uma igreja, meu Pai, com um povo consciente de que o Senhor é Deus e que tem que ter comunhão contigo todos os dias. Consciente que devem oferecer a Ti tudo o que eles têm. Consciente de que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e todo o poder. Por isso nós te pedimos, meu Pai, envergonha os teus inimigos e levanta o teu povo, meu Pai. Levanta o teu povo, um povo forte, um povo pronto para te adorar e clamar o teu nome, um povo pronto para não andar por vista, um povo pronto, meu Pai, para ter a tua paz nos momentos difíceis, uma paz que vem do Senhor e não de homens. Meu Pai, em nome de Jesus, estenda a tua mão sobre nós, para que as nossas feridas, os nossos pecados, as nossas deformações sejam, meu Pai, tiradas da nossa vida. E nós possamos andar como um povo sarado, um povo liberto, um povo cheio da tua glória, uma igreja que verdadeiramente te busca, cheio do teu poder e da tua glória. Em nome de Jesus, nós queremos, meu Pai, ter a felicidade que o Senhor tem para nos dar. Nós queremos ser felizes, diferente do mundo que é feliz por ter coisas, mas não tem comunhão com o Senhor, mas não andam com o Senhor, não acreditam no Senhor. Nós não queremos esse tipo de felicidade, uma felicidade que vem de coisas. Não, meu Pai, nós queremos a felicidade que vem também do Senhor, a felicidade que vem de ter teu Espírito Santo, a felicidade que tem de ter o conhecimento da tua palavra, a felicidade de ter que andar com o Senhor todos os dias. É essa felicidade que nós queremos ter no nosso coração. Vem, Senhor, sobre nós. Vem, Senhor, sobre nós. A tua igreja. Sim, Pai, realiza na nossa presença, meu Pai, sinais maravilhosos a cada dia. Envergonha o inimigo, envergonha esses deuses criados que prometem e não fazem nada, que são mentiras, que são embuste, que são enganos de demônios para desviar elas do Senhor. Envergonha eles, meu Pai. Livra o teu povo da incredulidade e faz com que nós experimentemos na tua presença, Senhor, grandes sinais, maravilhas como tua igreja. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que ainda vai fazer.
em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, toma posse. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos ao jejum de João 20, de 21 dias. Abra sua Bíblia no capítulo 20 do livro de João. Capítulo 20 do livro de João. Amém? Lá diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra? Amém, em nome de Jesus. É interessante como nós não sabemos passar pelas situações difíceis de uma maneira honrosa, de uma maneira que realmente glorifique o nome de Deus. A maioria das pessoas na Terra, elas têm uma mentalidade, né, uma mentalidade que foi criada desde criança, a achar que Deus
vai livrá-las de toda e qualquer situação. Que Deus não vai permitir que elas passem por certas situações. Isso é uma mentalidade infantil, é uma mentalidade de menino na fé. Deus, na verdade, quer que você passe por situações difíceis. Deus quer que você viva coisas impossíveis, mas para viver coisas impossíveis, você precisa se deparar com coisas que você não pode fazer. Não tem por que você acreditar em Deus e não poder usufruir das coisas que Deus tem para a tua vida. Para que eu vou acreditar num Deus se eu ter que viver como todo mundo vive? Que eu tenho que crer nas coisas que todo mundo acredita. Então Deus, Ele quer que você se depare com situações difíceis. Ele provoca você para viver em coisas difíceis. Porém, a questão é que você deve se perguntar, pergunte mesmo a si mesmo. A questão é, em quem eu estou buscando a solução para essas coisas difíceis? É isso que você deve perguntar. Porque lembre-se, não importa a situação que você enfrentar e que você viver, se o Deus que você crê é o Deus criador dos céus e da terra, pode ter certeza no teu coração que você vai viver uma grande bênção. E a certeza é tão grande dentro de você, você vai ter essa certeza, que dentro de você você vai sentir a mesma paz que Jesus estava sentindo quando passou por essa situação difícil. Sabe aquelas situações em que você passou, que você falou, meu, agora já era. Eu não consigo, eu não tenho jeito. Essas situações, Deus quer te mostrar o fim se você acreditar nele. O fim dessa situação se você glorificar a ele. Se você der glória a ele. Deus quer te mostrar que ele tem poder para fazer coisas grandiosas na tua vida, muito além disso daí que já fizeram na tua vida humana. Às vezes nós nos focamos tanto nas coisas humanas como se elas fossem o ápice do que Deus pode fazer. É o máximo que Deus pode fazer, isso daqui, ó, que eu já vivi. Não é. Deus tem coisas sobrenaturais para realizar na tua vida. Deus tem coisas que você nunca viveu na tua vida para fazer na tua vida. Mas para que Deus faz isso? Para que você tenha certeza de que Ele é teu Criador. Para que você tenha certeza de que Ele existe, que Ele é vivo. É para isso que Deus quer que a gente passe por coisas impossíveis. Mas infelizmente nas igrejas de hoje, eles estão ensinando um evangelho de conveniência. Um evangelho onde as pessoas vivem as coisas naturais e são satisfeitas com isso. Elas buscam a Deus apenas para viver coisas naturais. Quando você olha para alguém que acredita em Deus, que diz ser crente, que frequenta igreja, que frequenta cultos, e líderes de igreja e assim por diante, e olha para uma pessoa que não vai para a igreja, você não consegue separar e diferenciar quem é quem. Diante das lutas, diante das dificuldades, diante das situações impossíveis, se colocar os dois lá, não tem diferença. Eles tomam as mesmas atitudes, eles tomam os mesmos posicionamentos, eles agem na sua natureza terrena e na sua carnalidade. Deus precisa da tua fé para poder conquistar as pessoas incrédulas que estão sendo enganadas. Deus precisa que nós nos posicionemos com fé diante de situações impossíveis, para que as pessoas vejam a glória de Deus na nossa vida e nós possamos fazer com que elas adorem esse Deus Criador. Essa situação que Jesus viveu até a sua morte na cruz, até ele ser tirado a vida, o sofrimento que ele passou, tudo isso, foi para que ele realmente pudesse mostrar para todos o que acontece com quem busca um Deus que existe. Um Deus que é verdadeiro. Um Deus que criou os céus e a terra. Você entende aqui que Jesus está tentando te mostrar que se você buscar ao Deus que criou todas as coisas, até a morte não conseguirá te parar. Até a morte não vai conseguir te parar. Porque Deus tem poder para te ressuscitar. As doenças não vão te parar, você não vai mais depender de plano de saúde, tanto quanto você depende. Você não vai mais depender de médicos. Porque você vai ter o poder de orar para Deus e Ele te curar na hora quando você pedir. Você vai viver glórias, coisas na tua vida que você nunca viveu. Isso para testemunho de outras vidas. É isso mesmo.
Muitas vezes nós passamos a adorar esse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, e a gente não fica doente, é incrível. A gente não vai para o hospital, a gente não toma remédio. E aí a gente se esquece. A gente se esquece e não fala, poxa, mas peraí. E se esquece de que Deus está cuidando da gente. Quantas pessoas hoje você conhece que dependem de remédio? Dependem de plano de saúde? Dependem da medicina? E não vivem sua cura? Estão na dependência a vida toda dependendo dessas coisas. Quantas pessoas você conhece? E você que adora a Deus, que acredita nesse Deus que criou todas as coisas e adora Ele e busca Ele todos os dias. E você não está dependendo de remédios. E você não tem ido nos médicos por causa de doença. E você tem se livrado dessas enfermidades que estão no Egito, lá no mundo. Então só isso você já deveria glorificar a Deus. Você deveria falar, muito obrigado, Pai, porque eu já estou há anos sem depender de um remédio sequer. Sem tomar um remédio. Olha que bênção que Deus nos dá. Muitas vezes nós não entendemos que Deus quer que a gente viva coisas extraordinárias. Porque é o único meio de Ele mostrar para as pessoas à nossa volta que Ele é Deus. É o meio de Ele mostrar que Ele cuida de nós, que Ele está conosco. Muitas vezes nós confiamos, vou dar um outro exemplo, muitas vezes nós colocamos a nossa vida financeira, o nosso trabalho, o nosso salário, como algo seguro na nossa vida. E nós achamos que porque temos essas coisas, nós estamos seguros financeiramente. Porém, vem uma situação que tira o emprego de todo mundo, que te faz perder tudo aquilo que você adquiriu. Se você não está buscando esse Deus que criou os céus e a terra, você entra em desespero. Você fica com medo do que vai acontecer. Você fica ansioso. Você entra em depressão. Por quê? Porque o teu coração estava nessa coisa como segurança para a tua vida. E Deus está querendo te dizer para não confiar nessas coisas. Quando Jesus disse assim, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. O Pai cuida de vocês. Lance as suas ansiedades diante do Deus que te criou. O formador de todas as coisas. Deus não alimenta os pássaros. Eles não fiam, não tecem, não trabalham como as pessoas que nós trabalhamos, como nós. E Deus os alimenta. As flores que Deus veste com as melhores roupas, mais caras que ninguém consegue reproduzir. E Deus dá. Deus não está dizendo com isso que você não deve se preocupar em trabalhar, que você não deve se preocupar em ganhar dinheiro. Não é isso. Deus está dizendo para você não pôr a tua confiança nisso como sendo a única solução. Deus está querendo te ensinar a confiar nele como supridor da tua vida. Porque se um dia essas coisas faltarem, você não vai entrar em desespero. Você não vai ficar ansioso. Você vai confiar que Deus está cuidando de você. Que Deus não vai permitir que você passe por situações que não sejam realmente necessárias e viva a glória da segunda casa. Só que durante esses momentos em que nós passamos por lutas na vida financeira, na saúde, na família, na vida espiritual, enfim, em qualquer área da nossa vida, no nosso ministério. Quando nós passamos por essas lutas, nós precisamos ter um comportamento que nós realmente confiamos de que Deus está conosco, de que Deus não nos abandonou. Agora, como que você vai ter esse sentimento se a tua busca cotidiana e diária é por coisas? O teu coração está nas coisas. Aí essas coisas faltam, o que você vai fazer? Elas não vão poder te dar o que você precisa. Agora, Deus não. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, no teu dia a dia, todas as coisas Ele diz que vai acrescentar na tua vida, quando elas faltarem, o teu coração permanecendo firme naquele que te criou, passando a luta, passando as dificuldades, Deus te devolve tudo aquelas coisas. Ele te restaura. Por isso a diferença não é quem recebe o que vai receber depois e quem não recebe, porque Deus vai abençoar a todos. Não pense você que porque você não serve a Deus, Deus não vai te abençoar depois de uma luta. Vai, porque Ele é Deus. Ele não vai deixar de te abençoar porque você não acredita nele, porque você duvida e acredita em deuses criados, não tem nada a ver isso. Mas o que Deus está de olho é no teu comportamento durante a luta. Ele quer saber como é que você é fiel a Ele, se você é fiel verdadeiramente ou não. Por que, Ronaldo, que Ele quer isso? Porque quando você glorifica a Deus, você se sobressai.
Você recebe mais autoridade de Deus. Você passa pelas lutas e pelas dificuldades com muito mais saúde, com muito mais paz, com um foco diferente das pessoas que não conseguem ser fiéis a Deus nas lutas. É impossível você receber de Deus coisas superiores sem ser fiel nas coisas que são menores, naquilo que Ele te faz passar, naquilo que Ele permite. É por isso que tem pessoas que continuam do mesmo jeito. Não vivem coisas superiores da parte de Deus. Deus dá as coisas que Ele precisa porque Deus, Ele é amor. Ele nunca vai te negar as coisas que você está precisando. Mas Ele quer te levar para um patamar maior, para você viver coisas superiores, espirituais, coisas impossíveis na tua vida, que você nunca viveu. Mas o teu comportamento durante as dificuldades, os desertos, as lutas, a tua cruz que Deus vai fazer você carregar, durante esses momentos esse teu comportamento é que vai garantir o que você vai receber depois. É o que vai garantir a tua recompensa, o que vai garantir o teu galardão que Deus promete. Por isso entenda uma coisa, você precisa absorver as coisas de Deus na tua vida mais do que as coisas humanas. Você precisa estar tão revestido das coisas de Deus para que as coisas humanas sejam secundárias. Você vai se preocupar, vai buscar e vai fazer, mas elas não podem ser prioridade na sua vida mais do que Deus. As pessoas que viram Jesus sofrer, viram Jesus ser cuspido, colocarem a cruz nele, apanhou no rosto, espancado, furado, com a lança na sua lateral. Elas estavam aqui desanimadas, estavam tristes, estavam desesperadas, estavam realmente desgostosas, descrentes, porque eles acharam que aquela situação era o fim. Na mente humana deles, por eles estarem andando por vista, estarem andando pelas coisas que eles enxergam, na mente natural deles, eles achavam que aquilo acabou. E várias vezes Jesus tentou despertar eles para entrarem no sobrenatural. Jesus tentou chamar eles para viverem algo sobrenatural e verem o que Deus ia fazer, antes de Deus fazer. Antes de Deus levar Jesus para a cruz e ressuscitar eles, era para eles terem acesso a isso. Era para eles saberem o que Deus estava fazendo. Você entendeu que as pessoas enterraram Jesus no sepulcro? Enrolaram ele com faixa, sabe por quê? Por causa dessa dúvida. Por causa dessa incerteza. Por causa dessa incredulidade. As outras pessoas foram até lá para ver se ele estava lá. Quando não estavam lá, acharam que tiraram ele. Entendeu? Tudo isso acontece por quê? Falta de posicionamento diante de Deus para saber o que ele está fazendo. E nos nossos dias acontece a mesma coisa com as pessoas na igreja. As pessoas vão para cultos. Elas não têm um compromisso com Deus e não ficam sabendo o que Deus está aprontando, o que Deus está preparando, o que Deus está fazendo. Aí ficam desse jeito aqui como estavam as pessoas aqui, agindo de uma maneira incrédula, tentando encontrar uma resposta, uma solução da sua maneira, do seu jeito. Até os discípulos de Jesus que andavam com ele estavam querendo procurar Jesus para ver se achava. Aí Jesus apareceu, para você ver como é que é a incredulidade das pessoas. A incredulidade das pessoas é um cancro, ela é um câncer. Você precisa arrancar isso da tua vida, essa falta de fé. Você precisa alimentar a tua fé com as coisas de Deus para que você não seja enganado, não seja enrolado como foram os discípulos. Jesus apareceu para a mulher aqui, para uma das mulheres, e elas relataram para eles, e eles ficaram nessa situação. Depois Jesus apareceu para eles. Você está entendendo? São coisas que às vezes, meu amado, você precisa entender que pelo fato de você estar frequentando uma igreja, o fato de você ter culto, o fato de você ter pessoas aí que ficam debaixo da tua sujeição e submissão, não lhe dá o direito de você realmente ficar afastado do que Deus tem preparado para a tua vida, do que Deus está fazendo. Você precisa buscar em Deus o que Ele está fazendo, o que o reino dele está fazendo nessa terra. Ah, Ronaldo, você está dizendo que Deus está trabalhando? Está.
Você está dizendo que o reino de Deus está sendo manifesto? Está. Se você se posicionar diante de Deus, ele vai agir na tua vida e dar uma demonstração de que ele está fazendo. O problema nosso é que o mundo, sabe o que o mundo faz? Ele chama isso daí de metaverso. Ele chama isso daí de reino, outro reino, outra terra. Ele chama de vários nomes. Um outro universo. Ele chama, o mundo dá nome para essas coisas de várias formas, mas Deus está dizendo para você que é uma coisa só: reino de Deus. Você está debaixo do reino do mundo, por isso que você enxerga como o mundo enxerga. Tudo o que acontece no mundo é porque o reino do mundo está governando. Mas junto desse reino do mundo existe o reino de Deus, que é superior a esse reino do mundo. Se você se conectar ao reino de Deus, quando você ora na oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, é isso. Se você se conectar ao reino de Deus, você vai sair desse reino do mundo e vai começar a viver as coisas de Deus. É simples assim. Mas, Ronaldo, não é só quando Jesus vier e estabelecer aqui. Não. Já é agora. Você já pode experimentar coisas de Deus na tua vida agora vivendo debaixo do governo de Deus. É por isso que nós não estamos preocupados com quem vai vencer a eleição. Nós estamos preocupados com o caráter de quem vai vencer a eleição. Quais os pensamentos dessa pessoa que vai vencer a eleição? O que ela realmente tem com relação a Deus que vai vencer a eleição? Essas coisas é que nós estamos preocupados. Por quê? Porque se uma pessoa que governa, que ela tem pensamentos demoníacos, que ela tem envolvimentos com demônios e com espíritos imundos, ela vai fazer coisas imundas. Ela vai fazer o que os líderes religiosos fizeram. Elas vão ser usadas por demônios, não tem outro caminho para elas. Mas se você colocar uma pessoa que realmente tem o pensamento de querer servir a Deus e fazer a vontade de Deus e os valores de Deus e os princípios de Deus, com certeza você vai colher coisas do reino de Deus. Isso é óbvio. É óbvio. Se você tem alguém na família que tem um problema, um desvio de personalidade, você acha que você vai viver o que na tua família? Desvio de personalidade. Mas se você tem uma pessoa que luta pelas coisas de Deus, que luta pelo reino de Deus, que quer uma mudança de vida através de Jesus Cristo, através do Pai que criou todas as coisas, o que você vai colher na tua família? Essas coisas do reino de Deus. Então, tome muito cuidado para não fazer o que muitas vezes fizeram aqui os discípulos. O reino de Deus está sendo implantado na terra e algumas pessoas já estão até vivendo ele. Na sua vida, estão sendo libertas de drogas, estão sendo libertas de remédios, estão sendo libertas de enfermidades, estão sendo curadas de doenças psicossomáticas, depressão, e outras doenças que as pessoas têm aí. Estão sendo libertas dessa síndrome de achar que tem que ter coisas e não consegue ter vida, não vive mais, só vive para ter coisas. E o reino de Deus está sendo estabelecido na vida das pessoas. E elas já estão usufruindo deste reino. Aí o que você faz? Você continua conectado com o mundo. Diz que é crente, diz que acredita em Deus, mas busca as coisas do mundo. Como é que você vai conseguir experimentar esse reino e ver esse reino manifesto na tua vida se você não tem compromisso com ele? Você vai fazer o que os discípulos fizeram. É o crente meia boca, aquele que estava com Jesus, mas não andava realmente como Jesus andava. Aí o que vai acontecer? Deus vai fazer coisas e vocês vão ficar com dúvida, igual os discípulos. Será que é Jesus mesmo? Será? Jesus várias vezes falou para os discípulos que ele ia morrer, ia ressuscitar ao terceiro dia, que ele ia ser entregue na mão dos líderes religiosos, eles iam judiar deles, iam fazer todas aquelas coisas, ele ia ser morto, crucificado, ao terceiro dia ia ser ressuscitado, ia ser levantado. Mas os discípulos viviam dormindo espiritualmente. Nós que lemos a Bíblia, nós entendemos. Por quê? Porque a gente está lendo a história. A gente está acompanhando todos os fatos que aconteceram. A gente sabe o começo, a gente sabe o meio e a gente sabe o fim. Por isso a gente consegue discernir as atitudes incrédulas dos discípulos. Mas a questão é, e você na tua vida hoje? Sim, porque você
distante de Deus, vai praticar as mesmas coisas que eles. Eles não tinham a história contada. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles precisavam que alguém revelasse para eles o que ia acontecer. E essa incredulidade deles fez com que eles não entendessem o que Jesus estava vivendo e o que ia acontecer. E você hoje quer viver do mesmo jeito. Você quer viver afastado do teu Deus que te criou e quer ter acesso às coisas de Deus. Você está tendo acesso às coisas do mundo. O que o mundo prega na TV. O que o mundo prega nas redes sociais. E eles pregam o quê? Mentiras. Porque eles pregam o que eles querem. Eles pregam aquilo que eles têm desejo no coração, que puxa a sardinha para o lado deles. Você acha que os líderes religiosos não começaram a cantar bola? Matamos o Filho de Deus, ei, agora nós estamos livres, vamos conseguir continuar enganando o povo, tirando dízimo e oferta deles, vamos continuar com a nossa igreja. Por que eles pensavam assim? Porque eram conduzidos e guiados pela própria natureza terrena deles. Só que eles se esqueceram que quem estava fazendo a obra era Deus, não era Jesus. Jesus era um instrumento na mão de Deus. Jesus morreu, ressuscitou e deu continuidade ao que Deus ia fazer normalmente. Só que eles já não tinham mais acesso. Eles já não sabiam que era Jesus que estava por trás ali dos discípulos. Eles achavam que eram os discípulos. Aí eles falaram, caramba, nós matamos Jesus e agora essas pessoas que serviam a ele estão continuando fazendo o que ele fazia. É mole. Só que os discípulos sabiam que Jesus tinha sido ressuscitado, porque Jesus apareceu para eles. Você entende o que acontece com você quando fica afastado de Deus? Quando você finge que é crente? Quando você fica frequentando culto? Fica ouvindo o que o teu líder fala e acha que tá bom? Aí eu vou lá ouvir meu líder falar lá na minha igreja, aí ele vai lá ler uns textos lá, fica falando aquelas besteiras lá que ele fala, e aí você acha que isso daí tá bom para você, que Deus tá contente com esse tipo de adoração que você tá dando para ele. Acorda! Acorda! O teu líder nem busca a Deus. Se ele é desse tipo, que concorda com essa vida que você está levando, ele nem busca a Deus. Sabe o que ele faz? Ele fica esperando os cultos para ter, para você ir lá para ficar lendo alguma coisa na Bíblia para você. Porque uma pessoa que busca a Deus, meu querido, os sinais e as maravilhas de Deus se manifestam à volta dele. E aí o que acontece? Você quer ter uma vida com Deus, longe de Deus. Isso não tem como. Não tem nexo. Não faz sentido eu querer exercer uma profissão sem saber trabalhar na profissão, sem conhecer a profissão. Eu querer servir a Deus sem conhecer a Deus e aceitar o Deus que estão pregando para mim na igreja. Aí o líder vai lá e fala o que ele quer, diz o que ele quer e você acredita. Aí é verdade o que ele está falando. Por que é verdade, moça, rapaz? Aí porque ele é o líder, porque ele busca, ele vai atrás de Deus. Se ele vai atrás de Deus, por que ele se conforma com você que não vai? Por que ele concorda que você não busque a Deus? E tem coisa, minha filha, tem dedo do diabo, tem dedo de demônio. Porque todo líder que não se compromete em levar você a buscar a Deus, a ter uma vida em comunhão com Deus, a ser liberta das coisas que você está vivendo na tua vida e ter acesso ao que Deus está fazendo hoje, nos nossos dias, tem demônio nessa igreja. Ele está te enrolando, ele está te enganando para você ficar continuando frequentando o culto e dando dízimo e dando oferta na igreja e alimentando os prazeres dele e os interesses dele. Entendeu? Mas o líder verdadeiro, aquele que realmente se preocupa com o reino de Deus, ele está ensinando as pessoas as coisas do reino de Deus. Ele está convertendo as pessoas para Deus, elas estão buscando mais a Deus todos os dias, elas estão orando mais, elas estão lendo mais a palavra, elas estão meditando mais na palavra, elas estão tendo experiências na sua vida de libertação, ao ponto de elas buscarem a cura e não ir buscar no líder. Elas orarem pela sua própria vida diante de Deus para serem curadas e não dependerem mais de remédios. Elas pegarem seu plano de saúde e rasgar o seu plano de saúde de tanta tamanha confiança que tem de que Deus vai cuidar delas. É claro que isso é espiritual, você precisa ter certeza que Deus está contigo, não é só rasgar, não. Não, vou rasgar, não é isso. Elas não irem mais para médicos porque não precisam. A saúde delas está tão boa que elas não precisam mais ir no médico, e se vai no médico, o médico fala que ela está boa. Porque Deus revela aqueles que estão enganando, que estão inventando doenças que não existem na vida da pessoa para poder ter lucro. Meu amado, você precisa entender que o ser humano é difícil de se lidar. O ser humano é difícil de se lidar. Se você não tiver Deus na tua vida e não buscar a Ele, e não pedir para Ele te guiar,
você vai ser enganado. Por quê? Porque existem demônios por trás. Existem espíritos imundos que enganam a pessoa. Faz ela praticar coisas que, para ter lucro, para poder ganhar em cima de você, elas fazem. Elas fazem, elas não têm medo. Elas não se preocupam. Por quê? Porque elas querem que o delas seja resolvido, o problema delas, do jeito delas. Esses líderes aqui, eles estavam fazendo isso. Eles queriam a solução para o que Jesus estava fazendo. Jesus estava pregando a verdade, ensinando as pessoas a buscarem a Deus, a se encherem da glória de Deus, a serem libertas das enfermidades. Jesus estava ressuscitando mortos, estava mostrando como que ia ser no reino de Deus, quando Deus estabelecer na terra. Jesus estava dando um exemplo do que era o reino de Deus. Os líderes religiosos estavam enganando as pessoas. Estavam fingindo que buscavam a Deus e usavam suas roupas e seus jargões evangélicos. De evangeliquez, você está entendendo? Quando Jesus apareceu, eles falaram, nós precisamos resolver isso. Nós precisamos acabar com Jesus, vamos matar ele. Você está entendendo como é que agem as pessoas? Agora eu te pergunto, nos dias de hoje, você acha que as pessoas que falam para você que você tem alguma coisa, que está acontecendo alguma coisa na tua vida, são de Deus mesmo? Você acha que é Deus quem falou que você está doente? Então para que ele mandou Jesus? Para que ele mandou Jesus para morrer pelos seus pecados e disse que pelas pisaduras deles nós somos sarados? É a tua fé que está de baixa, a tua fé está muito baixa. Você não está buscando a Deus, você está buscando em homens a solução. Porque uma pessoa que vai acreditar em um ser humano mais do que em Deus, é porque ela não está com a fé alta. Ela não está buscando em Deus. Porque toda pessoa que busca a Deus, Deus cura ela, meu querido. Deus restaura a vida dela, Deus transforma a sua vida, tira da tua vida coisas que não agradam a Ele. O próprio Deus faz isso, não é na tua força, no teu poder, na tua capacidade. Você só precisa concordar. Você só precisa dizer para Deus, eu quero ser curado, eu quero ser liberto dessa situação na minha vida, eu quero ter uma vida melhor. Quando você fala isso para o teu Criador, Ele começa a trabalhar na tua vida para te mostrar que Ele é Deus. Agora eu te pergunto, uma pessoa que vai buscar em um homem uma solução para um problema dela, que Deus pode fazer, o que você acha que ela tem? Falta de fé. Ela não está buscando. Crer em Deus não é só andar como os discípulos faziam. Os discípulos andavam com Jesus, mas não criam que Jesus ia ressuscitar. Então você está entendendo? Olha, eles andavam com Jesus, andavam com Jesus. Tinha religião lá com Jesus, via Jesus fazer tudo, mas a comunhão deles com o Deus Criador não era a mesma que a de Jesus. Aí o que aconteceu? Deus começou a fazer coisas na vida de Jesus que eles não esperavam. Deus começou a realizar o propósito dele na vida de Jesus. Eles não esperavam isso, não estavam tendo comunhão com Deus para saber o que Deus ia fazer, ficavam esperando Jesus buscar a Deus. Aí Deus fez as coisas que fez com Jesus, Jesus mesmo se apresentando para eles depois de ressurreto, de ressuscitado, eles duvidavam. Agora eu te pergunto, nas igrejas de hoje é diferente? As pessoas vão para a igreja para buscar o líder. Elas vão para a igreja porque confiando de que o líder está buscando a Deus. Elas vão para a igreja na esperança de que o líder está buscando a Deus e aí elas vão lá para receber alguma coisa de Deus. Você acha que você vai viver alguma coisa? Você vai fazer igual os discípulos. E olha que eu estou falando aqui que os discípulos estavam com Jesus, Filho de Deus. Você está entendendo? Eles viam Jesus fazer as coisas maravilhosas na frente dele. Não era qualquer um não, meu. Isso nos ensina o quê? Te ensina que a tua salvação, a tua fé, nunca vai ser alimentada, você nunca vai viver a salvação dependendo da tua igreja, dependendo do teu líder. Você vai sim se tornar escravo da tua igreja e do teu líder. E o que mais tem é crentes na igreja dependente de alguém que busque a Deus para eles. O que mais tem quando você vai nas igrejas são esses tipos de pessoas. Pessoas que estão conformadas com a vida que elas têm e aí vão para a igreja para tentar resolver. Para a igreja. Elas não têm durante todo o seu dia uma comunhão verdadeira com Deus e aí vão para a igreja esperando que o líder, ao buscar a Deus, vai trazer a solução para a vida delas. E aí o que acontece? Se tornam pessoas incrédulas como estavam os discípulos.
Você precisa entender que a tua comunhão com Deus é primordial. Ela é a coisa mais importante da tua vida. Tudo que você tem na tua vida, deixa de lado, trata como secundário. A tua comunhão com Deus, o Espírito Santo de Deus na tua vida, a presença do teu Criador na tua vida, ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Nunca abra mão disso por nada. Nunca. Por quê? Porque é isso que vai te dar segurança nas situações impossíveis. É isso que vai trazer uma resposta para a tua vida nas situações difíceis. Os discípulos estavam aqui perdidos porque eles não entenderam isso, eles não compreenderam no seu coração e na sua mente, eles acreditavam em Deus, eles criam em Deus, eles realmente estavam com a fé, querendo aprender as coisas de Deus, mas não era sério. Era um crer, era um acreditar, era um querer meia boca. E quando você faz isso com Deus, você não consegue ver o que Deus tem para a tua vida e viver. É incrível, gente, é incrível. Por que Jesus apareceu primeiro para a mulher e não para os discípulos? Você viu o que nós lemos aqui? Preste atenção no que nós lemos aqui. Ó. Nós lemos que primeiro quem foi tirar Jesus foi quem? Eram os discípulos? Não. Quem correu lá para poder ver Jesus? Ó, bem no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido. Você está vendo quem foi atrás para saber de Jesus? Maria Madalena. Você sabe quem era Maria Madalena? Era aquela mulher que vivia debaixo de espíritos imundos e aí derramou aquele frasco nos pés de Jesus e secou com o cabelo. Era uma pessoa que não tinha realmente o discipulado. Mas dentro dela havia um sentimento de amor por Deus, de querer estar ao lado de Deus, de querer estar na presença de Deus, que ela foi a primeira a ir. E por isso ela teve a oportunidade de ver Jesus primeiro. Muitas vezes nós somos assim, nós dizemos que acreditamos em Deus, nós falamos que acreditamos em Deus, frequentamos um culto, uma religião, assumimos uma postura de crente, mas nas nossas ações não demonstram verdadeiro amor por Deus. Nós fazemos isso somente como fachada, para mostrar para as pessoas que nós somos crentes. E isso não agrada a Deus, porque dentro de você não existe verdade. Dentro de você não existe uma verdade a respeito de Deus, do teu amor por Ele. Você ficar orando, você ficar clamando, você ficar repetindo palavras, você ficar lendo a Bíblia, que nem eu estou fazendo aqui, você ficar pregando para as pessoas, você ficar orando, você ficar jejuando, você ficar fazendo essas coisas religiosamente. E não porque dentro de você você verdadeiramente acredita que Deus existe e você ama Ele, você quer a presença dEle na tua vida, você quer uma verdadeira transformação na sua vida, Deus percebe. Deus sente as tuas orações. Ele não sente as tuas palavras, o que você diz. Ele sente o que você está sentindo dentro de você quando você busca Ele. Ele é o teu Criador. Ele sabe o que está se processando na tua mente e no teu coração. Por isso que ele não apareceu para os discípulos, porque eles estavam totalmente afastados de Deus e com medo. Medo, conforme nós lemos, dos judeus. Lembra que nós lemos aqui? Nós lemos aqui. Eles estavam dentro de uma casa, dentro de um ambiente, onde eles estavam fechados. Jesus se apresentou para eles e disse: paz seja com vocês. Aí eles se alegraram. Mas eles estavam ali, todos ali guardados, com medo dos judeus. Então você precisa entender isso daí. Que se você não se posicionar diante de Deus para ouvir a voz dele, para seguir a ele, para obedecer a voz dele, você vai acabar seguindo os teus próprios instintos humanos. Porque você vai olhar para a situação e você vai falar: ai meu Deus, eu vou sofrer, vai acontecer isso daqui, eu estou com medo. E você vai dar ouvido ao teu medo. Mas quando você estiver debaixo da direção de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, cheia da palavra de Deus,
Quando você estiver cheio da glória de Deus e certo do que Deus está preparando, o medo do teu coração sai e entra um sentimento de realmente certeza, chamado fé. É uma expectativa certa de que Deus vai fazer algo sobre aquela situação. Você está entendendo? Não tem como você resistir a esses tempos difíceis sem a comunhão com teu Pai, aquele que te criou. Quer ter mais alegrias na tua vida? Não alegrias das situações à sua volta. Muitas vezes as pessoas, elas se alegram pelas coisas que acontecem à volta dela, né? Ah, eu consegui um emprego, aí se alegra. Ah, eu vivi isso, se alegra. Ah, e aconteceu isso na minha vida, ela se alegra. Não é esse tipo de alegria que eu estou falando, de coisas dos teus interesses pessoais, mesquinhos. Deus gosta de satisfazer esses nossos interesses. Deus gosta de nos alegrar com essas coisas. Mas Deus gosta quando nós nos alegramos ao passar por tribulações, ao passar por situações, não perdermos a nossa fé, não perdemos a nossa esperança, não perdermos a nossa comunhão com Deus, o nosso posicionamento diante de Deus. Deus se alegra com isso. Quando nós nos alegramos por saber o que Deus está reservando para nós ao passar por esses processos que Deus tem para a nossa vida. É essa alegria que Deus quer que você tenha. Não é alegria por ter coisas, essas coisas são passageiras. Amanhã acaba. Daqui a pouco você tem que ir de novo buscar elas. Esse tipo de alegria de coisas não agrada o coração de Deus como agrada o coração de Deus a alegria de ver você passar por situações difíceis e ser fiel a Ele. Você permanecer íntegro, você permanecer dando glória a Ele, sabendo do que Ele vai fazer. Mas não é dando glória só por dar, não. Não, eu vou fazer porque Deus mandou na palavra. Não, a tua comunhão com Deus é tão grande que Ele revela para você o que Ele vai fazer depois dessa situação difícil. Ele mostra para você, Deus tem prazer em ver você confiante nele diante das situações. Isso agrada o coração dele, alegra o coração de Deus de tal maneira. Você nem imagina, porque ele fala: esse realmente é meu filho. Você acha que Jesus agradava o coração de Deus por quê? Porque diante da situação que ele viveu, ele continuou fiel. Ele continuou fiel naquilo que Deus é, na sua essência. Ele acreditou que Deus não mudaria por causa da situação que ele estava vivendo. Ele acreditou que o que ele estava fazendo era a vontade do Pai, porque o Pai revelou para ele. É esse tipo de comunhão que você tem que ter com teu Deus. Você tem que ter uma comunhão com teu Deus para ele te revelar o que ele vai fazer neste dia, na tua vida, e você passar por essa situação glorificando a ele. Você passar por essa situação vendo um grande milagre no final e as pessoas à sua volta falarem como? Como isso é possível? Então você precisa desenvolver esse teu lado espiritual. Você precisa se desenvolver como uma pessoa espiritual diante de Deus, para que você possa ter experiências que nenhum ser humano pode ter, que nenhuma religião pode te dar, que nenhum líder de igreja pode te dar. Deus quer te encher do Espírito Santo dele. Deus quer te encher tanto do Espírito Santo dele, que as coisas à sua volta que estão acontecendo no mundo não vão mais exercer influência na tua vida. Elas não vão mais te guiar. As situações à sua volta não vão ser mais a tua bússola. Não vai ser o que vai te guiar. O que vai te guiar é a voz de Deus do que ele te falou, que ele vai fazer depois dessa situação que você está vivendo e você passar com ela em fidelidade. Quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, Jesus estava dizendo: agora vocês são novos, deixou de ser aqueles discípulos que eram antes. Agora vocês não são mais guiados por vocês mesmos. É o meu Pai quem vai guiar vocês. E vamos dizer, nós como seres humanos precisamos de um Deus criador dos céus e da terra, não é verdade? Porque senão a gente é iludido e aceita qualquer coisa. Aceita qualquer coisa como sendo de Deus. Ah não, isso aqui tá bom. E aí Jesus diz para eles algo muito sério.
Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Jesus estava querendo dizer aqui para eles, se entendessem no coração deles, que o melhor caminho é perdoar. Que a partir daquele momento eles estavam recebendo autoridade para perdoar e para não perdoar. Mas que o melhor era perdoar. Porque Deus diz que se nós não perdoamos os pecados das pessoas, Deus, quando nós oramos, ele não perdoa os nossos pecados também. Olha o perigo. Ah, Ronaldo, então quer dizer então que a gente pode fazer o que quer? Não, não, não. O fato de eu perdoar o pecado de alguém não significa que ela não vai sofrer as consequências das suas atitudes. Acorda. Para de achar que se você perdoar alguém o que ela te fez, Deus não vai trazer justiça na vida dela e juízo. Claro que vai. Ela vai ser julgada do mesmo jeito. O problema é que é o seguinte, quando você não perdoa, você atrai sobre você maldição também. Então Deus vai executar juízo na vida da pessoa por ela não ter feito aquilo, e você viverá justiça na tua vida. Mas quando você perdoa, você não se contamina igual a pessoa. E você vive da parte de Deus a libertação. Então tira da tua mente que você tem que se vingar, que você tem que fazer o mal para a pessoa para poder ver a justiça de Deus ser executada. Deus está te ensinando, através da palavra dele, que você deve perdoar. Porque quando você faz isso, Deus vai te perdoar também dos seus pecados. Ao invés de você orar contra a vida da pessoa. Muitas vezes já passei por situações em que eu não sabia se foi a pessoa que fez alguma coisa comigo ou se fez, se não fez, para mim não interessava. Então eu chegava diante de Deus para que ele fizesse justiça e não eu. Da minha parte, eu não queria carregar aquele sentimento de justiça, de trazer juízo sobre a vida da pessoa, de vingança. Você está entendendo? Por quê? Porque eu sou homem. Eu não tenho o poder que Deus tem, o discernimento que Deus tem. Mas Deus, ele discerne todas as coisas. Ele sabe em que situação a pessoa fez aquilo, o porquê que a pessoa fez aquilo, debaixo de quem ela estava quando fez aquilo. Por isso, quando você perdoa, é a atitude mais sábia. Você está entregando para Deus o direito de ele julgar, de ele agir sobre a vida da pessoa. E isso é a melhor coisa que você faz para a tua vida para que você não seja apanhado por atormentadores. Toda pessoa que não perdoa as outras pessoas à sua volta, ela passa a ser atormentada por espíritos imundos, por demônios. E ela começa a ouvir vozes, a sentir coisas que não são de Deus. É coisa demoníaca, porque ela está sendo atormentada por não ter perdoado. Você está entendendo? Aí o que aconteceu? Olha, para nós estarmos concluindo aqui. Tomé chegou então dos 12, não estava com o discípulo quando Jesus apareceu, e aí ele disse, os discípulos falaram para Tomé, vimos o Senhor. Aí ele pegou e disse mais uma vez na incredulidade, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, não puser a minha mão no seu lado, não crerei. O que ele estava dizendo aqui? Que Deus deveria agir segundo o que ele queria para ele acreditar. E Deus, no seu amor infinito, na sua misericórdia infinita, se apresentou para Tomé do jeito que ele queria. Do jeitinho que Tomé queria. Vai, Tomé, tudo bem, você não quer acreditar? Então vou me apresentar para você do jeitinho que você está pedindo. Mas o interessante que nós podemos ver aqui é que depois a gente não ouve Tomé. A gente não ouve Tomé fazendo as coisas que ele deveria fazer. Os livros escritos por Tomé, as atitudes de Tomé. Por quê? Porque quando você alimenta a incredulidade na tua vida, você dá uma abertura para que a incredulidade haja na tua vida, quando é Deus que está falando com você. Quando é o Criador quem está falando com você, e você está tendo comunhão com o Criador dos céus e da terra, e você mesmo assim duvida quando Deus fala com você, o que acontece? Você não consegue viver coisas grandiosas na sua vida. Porque você está se alimentando da incredulidade, você está deixando que o teu coração acredite mais não crer do que acreditar no crer. Essa é a diferença entre um ateu e um crente. O ateu, ele acredita que Deus não existe, acredita. Ele diz que não acredita, mas é mentira.
Ele acredita que Deus não existe. Ele acredita que as coisas de Deus não são verdadeiras, mas acredita. Ele exerce a fé dele para isso. Ele dá um H, dá uma mentira, usa a doutrina de demônio para dizer que não acredita em Deus, mas é papo furado. Porque quem não acredita em Deus, acredita que Deus não existe. Você está acreditando. O não acreditar em algo é acreditar em outra coisa. Você está entendendo? Então é papo furado das pessoas dizer que não acredita. Se ele não acredita é porque ele acredita em outra coisa. Então ele tem fé. Se ele tem fé, ele está usando a fé dele para outra coisa. Tomé estava fazendo isso. Ele tinha fé, mas só que ele usou a fé para questionar, para que Deus fizesse como ele queria. Você está entendendo? Se Tomé falasse assim, eu creio que Jesus ressuscitou porque vocês estão falando, e eu também quero ver a Jesus. Olha a diferença. Olha a diferença de alguém que crê. A pessoa que crê, ela põe em xeque sem duvidar. A pessoa que crê, ela não duvida de quem está falando, mas ela busca em Deus uma confirmação daquilo que ela acredita que a pessoa está falando. Eu não deixei de acreditar dentro de mim. Eu continuo acreditando em Deus, continuo acreditando que Ele pode, porém eu estou questionando o que a pessoa está falando referente ao que Deus está fazendo. Aí eu vou em Deus para que Deus confirme aquilo que ela está falando. Eu não perdi a fé. Você está entendendo a diferença de alguém que é crédulo, alguém que acredita em Deus e alguém que acredita que não é Deus que está falando, fazendo? Uma pessoa que não acredita que é Deus que está fazendo, ela questiona a Deus. Ela duvida de Deus. E quando você faz isso, você está chamando para você o não viver as coisas de Deus. Mas quando você chama a dúvida sobre o que as pessoas estão falando de Deus, sem deixar de acreditar em Deus, você chama para você a confirmação, a testificação de que Deus está fazendo algo através daquilo que foi falado. Então, toda vez que você assiste um culto, você ouve uma palavra, você lê algo na Bíblia, acreditando em Deus, acreditando no teu Criador, e você vai até Deus para confirmar o que você está lendo, o que você está ouvindo, Deus honra a tua busca. Mas toda vez que você não acredita que Deus pode fazer, e aí sim, mesmo fazendo, você não vai viver algo da parte de Deus. Essa estratégia quem usa é Satanás. Ele usa muito isso. Ele levanta pessoas para mentirem no nome de Deus, para enganarem no nome de Deus, para que as pessoas duvidem de Deus e não da pessoa. Pastores, você pode ver, a maioria das pessoas fala isso. Você vai na igreja? Não, não vou porque o pastor isso. Porque o pastor, essa igreja é isso. Por quê? Porque eles não acreditam na pessoa. Aí você pergunta para ela, e Deus? Você fala de Deus, você busca a Deus, você lê a palavra, você tem uma comunhão com Deus? Não. Então, na verdade, é uma desculpa que ele usa de uma pessoa para não buscar a Deus. É só uma desculpa, porque a pessoa que acredita em Deus, ela fala, eu não vou naquela igreja porque não acredito naquela pessoa, no que ela está falando, mas eu busco, eu tenho comunhão, eu tenho um dia a dia com Deus, Criador dos céus e da terra. Eu não perdi a minha fé por causa da pessoa que está falando contra as coisas de Deus e que é mentiroso. Entendeu a pessoa que acredita? A atitude de Tomé aqui não foi essa. A atitude de Tomé, ele não creu no que os discípulos falou e duvidou de que Jesus tinha sido ressuscitado. E você precisa ter sabedoria espiritual para discernir essas ciladas que Satanás arma. Essas filosofias, esses sofismas, essas sabedorias humanas que Satanás usa para tentar te afastar do teu Criador, para fazer você duvidar de Deus.
Ele usa pessoas para fazer você duvidar do que Deus pode fazer. Aí ele levanta um mentiroso para te fazer acreditar nele. Uma pessoa que acredita que um ser humano pode fazer o que Deus pode fazer é com certeza uma pessoa que não acredita em Deus. Ou estou errado? Deus diz que pode fazer algo. Aí se apresenta um ser humano que diz que faz. Você não acredita que Deus pode e vai buscar um ser humano para fazer. Não vive aquilo que a pessoa está prometendo e continua acreditando nela. Em quem que você acha que você está acreditando e duvidando? Você está sendo um Tomé. Você está duvidando de Deus e dizendo que Deus pode fazer por ela. Olha a fé. Isso é fé? Quer dizer que Deus pode fazer através de uma pessoa, mas não pode fazer através dele. Eu vou buscar algo em uma pessoa para fazer na minha vida, mas não acredito que Deus pode fazer na minha vida sem ter uma pessoa envolvida. Não é doutrina de demônio? Pensa comigo. É evidente que é de demônio para te enrolar, para te enganar e para te deixar preso a essa pessoa, ao que ela crê, ao que ela te ensina, ao que ela prega, a religião dela. Porque a pessoa que acredita em Deus, ela quer que você vá buscar em Deus e não nela. Ela não levanta alguém para você buscar a Deus. Ela faz você buscar o próprio Deus e viver as coisas de Deus. Então Tomé aqui, ele estava na realidade sendo influenciado. Influenciado pela sua carnalidade, que com certeza tinha dedinho aí da incredulidade humana e do dedinho do diabo. Ele chegou ao ponto, para você ter ideia, de tocar com o dedo. Ver as mãos de Jesus. Estendeu a mão e colocou do lado de Jesus. Olha, tudo isso. Meu amado, uma pessoa que chega a esse ponto de 3 coisas ela fazer para não duvidar. Pare de duvidar e creia. Mesmo depois disso, Jesus disse para ele, pare de duvidar e creia. Mas você não vê a história de Tomé a partir daqui. Você não vê Tomé exercendo o ministério dele e a plenitude diante de Deus do que Deus tinha reservado para a vida dele. Por quê? Porque ele foi se alimentando da incredulidade. E você tem que tomar cuidado com isso. Aí Jesus disse para ele, né, quando ele respondeu, Senhor meu Deus, Deus meu. Olha lá, Senhor meu Deus, Deus meu. Aí então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu. Andou por vista. Felizes os que não viram e creram. Então você está entendendo? Deus quer que você exerça a tua fé de tal maneira e ande com ele de tal maneira que Deus vai te mostrar coisas. Deus vai te mostrar coisas para que você veja no teu espírito. Não é com os teus olhos carnais. Deus quer abrir os céus para você espiritualmente para que você não veja as coisas, mas crê, porque Deus te mostrou espiritualmente aquilo que você não viu naturalmente. Esse dom que Deus tem de colocar sobre nós, chamado fé, que é você crer em algo que você não vê, ele só é possível acontecer na tua vida quando você receber de Deus a confirmação e a testificação dele. Isso é, Deus vai tocar no teu coração, na tua mente, no teu espírito, confirmando que ele vai fazer isso. Aí você vai ter dentro de você essa fé tão certa, mas é tão certa dentro de você, porque Deus falou com você, que você não duvida. Você não precisa nem ver. As situações à sua volta pode acontecer ao contrário. Pode começar a acontecer tudo ao contrário daquilo que Deus te mostrou, que é na realidade uma provação. Deus está te provando para ver se você verdadeiramente vai permanecer fiel. Você tem tanta certeza dentro de você que as situações à sua volta começam a acontecer ao contrário, mas você permanece firme naquilo que Deus te mostrou. Você não anda pelo que você está vendo, você anda pelo que você crê que Deus te mostrou e que você viu da parte de Deus. Então, isso é o que Deus tem para nós. Isso é o que Deus quer fazer na tua vida. Quando você entender isso no teu coração e abandonar essa fé que não existe, essa fé que você criou, inventou, que é uma fé que vem de você mesmo, vem da tua humanidade, da tua força, da tua capacidade, do teu intelecto, e você começar a buscar essa fé no teu Criador, aquele que te formou, nele diretamente,
você vai abandonar todas essas coisas contrárias de Deus. Você vai ver, é incrível. Deus é maravilhoso, meu amado. Você não vai querer mais ficar longe dele. E aí você vai começar a ter vida no nome de Jesus. Você vai começar a ter vida no nome de Deus. Você vai começar a crer, porque toda vez que você precisar de algo, Deus vai te visitar antes, mostrando para você. Ele vai te revelar antes, ele vai fazer algo. Você precisa crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que morreu por seus pecados. E você precisa crer no teu Criador. Crendo nisso, você vai ter vida. Vida no nome de Jesus. Não é você adorar a Jesus. Não é você carregar Jesus para onde você vai. Num chaveirinho, numa cruz. Não é isso. É você crer sem ver. Buscar em Deus a fé necessária para antes de as coisas acontecerem, Deus te revelar, você crer nisso que Deus te revelou e não se desviar. E você viverá o milagre da parte de Deus. A tua fé vai te salvar naquilo que Deus te revelou. Através de Jesus Cristo. Amém? Então, em nome de Jesus, toma posse. Vamos orar? Em nome de Jesus, glória a Deus. Lembre-se, Deus, ele quer saber como que está o teu interior. Deus quer saber como está o teu interior. Pai, Criador dos céus e da terra, nós sabemos que muitas vezes nós falamos coisas com a nossa boca, mas na hora de agir nós não agimos verdadeiramente concernente àquilo que nós falamos. Nós muitas vezes pensamos coisas a teu respeito, da tua palavra, daquilo que nós aprendemos do Senhor, mas na hora de agir, nós não agimos segundo o que realmente a nossa fé demanda, aquilo que nós precisamos provar que nós cremos. Sim, meu Pai, o Senhor fala conosco, o Senhor nos revela coisas, o Senhor nos mostra coisas que vai fazer, porém, quando chegam essas coisas manifestadas, começam a acontecer, nós não mantemos a nossa fé no Senhor e passamos a mudar, a trocar, a querer ajustar as coisas à nossa volta para que fique confortável e não confiamos no Senhor. Por isso nós queremos te pedir, meu Pai, Criador dos céus e da terra, põe um sentimento correto em nosso coração. Põe, meu Pai, em nome de Jesus, uma fé inabalável, a certeza de que o Senhor está conosco diante das situações. Mas essa fé não vem de nós mesmos, não vem da nossa cabeça, não vem do nosso pensamento, não vem do nosso coração. Essa fé, meu Pai, ela vem do Senhor. É o Senhor, como diz na tua palavra, que é o autor e consumador da nossa fé. Por isso nós sabemos que sem comunhão contigo, sem um relacionamento contigo, sem uma vida diária contigo, nossa fé não vai se manter de pé. Diante das situações difíceis, nós vamos olhar para as dificuldades, nós vamos olhar para as propostas que Satanás nos apresenta, nós vamos olhar para aquilo que ele mostra para a gente que nós devemos fazer e agir, e não vamos estar obedecendo a tua palavra, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que nós estamos em comunhão contigo todos os dias. Por isso, meu Pai, Criador dos céus e da terra, nós estamos diante da tua presença, te buscando todos os dias, nos alimentando do teu Espírito Santo, nos fortalecendo no Senhor, para que durante esses momentos em que nós estamos passando por processos para viver o propósito, nós possamos ser fiéis a Ti, nós possamos ser íntegros a Ti, nós possamos, meu Pai, fazer o que o Senhor quer que nós façamos e o Senhor se agrade de nós. Sim, meu Pai, porque quando nós nos agradamos do que o Senhor nos manda fazer, não murmuramos, não reclamamos, não saímos falando contra aquilo que o Senhor está fazendo, mas nos posicionamos para viver o que o Senhor tem para a nossa vida, certos de que foi o Senhor que nos mandou essa situação. Meu Pai, nós temos reservado para nós coisas grandiosas depois da aprovação. Nós temos a nossa justificação e nós temos a confirmação da nossa autoridade nas regiões celestiais. Os demônios reconhecem essa autoridade. Os espíritos imundos reconhecem a nossa autoridade. Os filhos das trevas reconhecem essa nossa autoridade, meu Pai. Por isso, diante de nós, eles pegam e não preferem nem ficar ao nosso lado. Diante de nós, eles preferem ficar longe de nós. Porque a ação do Espírito Santo em nossa vida e a autoridade que o Senhor nos deu incomoda eles, incomoda eles. Eles não conseguem ficar próximos de nós.
mas aqueles que te amam, que desejam santidade, que desejam a santificação através do Senhor, que desejam te conhecer, que desejam te buscar, que desejam essa vida eterna que o Senhor promete, eles se aproximam, eles querem mais, e querem mais de ti a cada dia mais, Senhor. Por isso, estas pessoas, meu Pai, que têm visão espiritual, que não têm visão somente material, como Tomé, que só anda por vista, essas pessoas, meu Pai, que andam pela fé, coloca à nossa volta, meu Pai. Traz para perto de nós, para que nós possamos, como um exército, cada dia mais crescer nessa terra. Visita-as, meu Pai. Faça com que nós possamos nos unir a cada dia mais, para que nós possamos atingir patamares maiores nesse Brasil, para que nós possamos entregar o Brasil para Ti, para que nós possamos limpar este país, para que nós possamos tirar toda a incredulidade desta terra, meu Pai, onde está sendo invadida por pessoas que buscam deuses que não é Deus, buscam deuses que não existem, vivem da maneira que eles vivem, sem viver o que Deus tem para a vida deles e ainda acham que esse Deus é verdadeiro que eles buscam. São enganados nas religiões, são enganados pelos líderes que acham que se ficarem longe de você, frequentando um culto, vão receber do Senhor alguma coisa. São enganados, meu Pai, achando que depois que morrerem vão viver uma vida sossegada. Acabou tudo. Na tua Bíblia é clara, meu Pai, nós seremos ressuscitados, ressuscitados para viver uma vida, quer seja do teu lado ou quer seja no inferno. O Senhor vai nos ressuscitar para nos julgar. Na tua palavra está escrito isso. Por isso eu te peço, meu Pai, tira esse sentimento, essas coisas que nós temos no nosso coração de querer andar por vista, de querer ver as coisas no mundo natural, de querer ver as coisas nessa terra que nós vivemos. Mas, meu Pai, buscar em Ti para ver ou vislumbrar tudo aquilo que o Senhor está reservando para nós e que vai fazer na nossa vida. É esta visão que nós queremos ter, a visão espiritual do que o Senhor revela para nós. Aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, é isso que nós queremos saber do Senhor, meu Pai. Tira esse espírito de Tomé. Tira esse espírito de Tomé, meu Pai, que pediu não só para ver as tuas feridas, mas além de ver também quis tocar nas suas feridas, meu Pai. Tira esse espírito que estava na vida dos discípulos, meu Pai, que ficaram esperando o Senhor ressuscitar, para acreditar que o Senhor ia ressuscitar. Tira, meu Pai, a incredulidade dos nossos corações, das nossas mentes, meu Pai. Como a da Maria Madalena, que foi até o sepulcro querendo encontrar o Senhor ainda lá. Meu Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que muitas vezes nós te amamos, nós te adoramos, mas não é do jeito que o Senhor quer, não é da maneira que o Senhor quer. Nós não conseguimos atingir a maturidade espiritual, meu Pai, para viver as coisas grandiosas que o Senhor tem para a nossa vida, para andar nessa terra como teu filho andou, meu Pai, e continua andando porque ele está vivo. Meu Pai, até quando a tua igreja vai ser uma igreja incrédula? Vai ser uma igreja que anda por vista, que fica esperando ver alguma coisa para tomar um posicionamento, meu Pai, e não vai buscar no Senhor o que o Senhor tem para fazer. E muitas vezes, quando vai buscar no Senhor, o Senhor revela e eles duvidam, questionam, não permanecem fiéis e firmes naquilo que o Senhor disse para fazer. Mudam no meio do caminho, meu Pai. Porque as lutas começam a vir, porque as dificuldades começam a vir. Eles deixam a incredulidade entrar no coração, meu Pai. E decidem agir por sua própria conta, não confiando que o Senhor vai tomar uma atitude, que o Senhor vai fazer algo, que foi o Senhor que mandou fazer e o Senhor vai cuidar para que se cumpra essa palavra que o Senhor liberou. Ah, meu Pai, quantos líderes, meu Pai, têm investido naturalmente, carnalmente nas suas religiões. Eles têm colocado a sua incredulidade nas religiões através de coisas que eles dão na igreja para tentar fazer o povo crer. Meu Pai, Jesus, mesmo depois de fazer tudo isso para Tomé, fazer tudo aquilo que fez para os discípulos, para Maria Madalena e para todas as pessoas que estavam naquele país, naquela região, mesmo assim eles ainda não conseguiram crer que o Senhor ia ressuscitar. Por quê, meu Pai? Por quê? Porque eles não tinham comunhão contigo.
porque eles não tinham um relacionamento sério contigo, porque eles dependiam do que Jesus fazia e esperavam em Jesus somente. Eles não se posicionavam diante do Senhor como deveriam. Meu Pai, quantas igrejas estão fazendo o mesmo? Estão criando pessoas para frequentar cultos, frequentar religiões, para acreditar no líder e no que ele fala, e elas nem sequer te buscam, e elas nem sequer te adoram, e elas nem sequer têm comunhão com o Senhor todos os dias. Essas pessoas nunca vão crer, meu Pai, nunca vão viver o chamado delas. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, abre os olhos do entendimento dos teus servos, abre os olhos daqueles que são líderes de igreja, para entender e explicar para eles que esse caminho que eles estão levando é um caminho de morte, é um caminho de roubo, é um caminho de destruição, é um caminho onde o resultado que eles vão ter não é satisfatório para ti. Abre o entendimento deles para que eles possam, meu Pai, formar discípulos para o Senhor, para que eles possam abrir mão dos dízimos e das ofertas que o povo oferece. E ao contrário disso, formar pessoas para que ofereçam dízimo e oferta para o Senhor diretamente. Eles mesmos se posicionem diante do Senhor e ofereçam seus dízimos e suas ofertas para ti, meu Pai. Porque eu tenho certeza que se eles fizerem isso, deixarem de oferecer para os líderes, a igreja vai crescer espiritualmente, a igreja vai prosperar espiritualmente, a igreja vai se tornar muito mais forte, mais saudável, mais sadia espiritualmente. Nós vamos travar a guerra contra Satanás, contra os espíritos imundos, contra os filhos das trevas, com poder e autoridade na vida de cada um, e não somente de uma pessoa na igreja. Nós vamos nos levantar como um grande exército, um exército onde todos têm a consciência de te adorar e te buscar e te colocar em primeiro lugar. Meu Pai, nós não queremos um povo onde uma pessoa só busca na igreja, onde somente algumas pessoas na igreja buscam e os outros ficam só como espectadores. Não é esse tipo de igreja que nós queremos no Brasil. Nós queremos um povo posicionado diante de Ti, fortes, saudáveis, prontos para guerrear contra toda sorte de malignidades que o diabo traz todos os dias. Meu Pai, nós queremos ter o domínio, nós queremos ter o controle, nós queremos, meu Pai, reinar através do Senhor e do Teu reino em todos os ambientes e esferas desta terra. Nós queremos expulsar os demônios, os deuses mentirosos criados por homens de todos os ambientes do Brasil e fazer que as pessoas reconheçam que somente Tu és o Senhor. Nós queremos fazer eles terem experiências espirituais contigo, eles viverem maravilhas na vida deles, não através de nós, mas através de uma comunhão pessoal com o Senhor. Nós queremos conscientizar eles da importância de estarem contigo, para que eles possam, durante a guerra, durante a luta, durante os tempos sombrios, durante o tempo que eles vão ter que carregar a cruz deles, que o Senhor está com eles, porque eles se posicionaram diante de Ti nos tempos que eles não estavam passando por lutas, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos que essa igreja venha se manifestar no Brasil. Uma igreja, meu Pai, com um povo consciente de que o Senhor é Deus e que tem que ter comunhão contigo todos os dias. Consciente que devem oferecer a Ti tudo o que eles têm. Consciente de que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e todo o poder. Por isso nós te pedimos, meu Pai, envergonha os teus inimigos e levanta o teu povo, meu Pai. Levanta o teu povo, um povo forte, um povo pronto para te adorar e clamar o teu nome, um povo pronto para não andar por vista, um povo pronto, meu Pai, para ter a tua paz nos momentos difíceis, uma paz que vem do Senhor e não de homens. Meu Pai, em nome de Jesus, estenda a tua mão sobre nós, para que as nossas feridas, os nossos pecados, as nossas deformações sejam, meu Pai, tiradas da nossa vida. E nós possamos andar como um povo sarado, um povo liberto, um povo cheio da tua glória, uma igreja que verdadeiramente te busca, cheio do teu poder e da tua glória. Em nome de Jesus, nós queremos, meu Pai, ter a felicidade que o Senhor tem para nos dar.
Nós queremos ser felizes, diferente do mundo que é feliz por ter coisas, mas não tem comunhão com o Senhor, mas não andam com o Senhor, não acreditam no Senhor. Nós não queremos esse tipo de felicidade, uma felicidade que vem de coisas. Não, meu Pai, nós queremos a felicidade que vem também do Senhor, a felicidade que vem de ter teu Espírito Santo, a felicidade que tem de ter o conhecimento da tua palavra, a felicidade de ter que andar com o Senhor todos os dias. É essa felicidade que nós queremos ter no nosso coração. Vem, Senhor, sobre nós. Vem, Senhor, sobre nós. A tua igreja. Sim, Pai, realiza na nossa presença, meu Pai, sinais maravilhosos a cada dia. Envergonha o inimigo, envergonha esses deuses criados que prometem e não fazem nada, que são mentiras, que são embuste, que são enganos de demônios para desviar elas do Senhor. Envergonha eles, meu Pai. Livra o teu povo da incredulidade e faz com que nós experimentemos na tua presença, Senhor, grandes sinais, maravilhas como tua igreja. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que ainda vai fazer. Em um nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Toma posse.